aqui. Isso, é isso que eu ia lembrar. Sobre a viabilidade econômica do empreendimento e tratamos diversos assuntos financeiros da questão, né? E agora a gente decidiu fazer uma mais específica sobre os documentos de incorporação imobiliária, né? Então, o profissional, quando quer fazer uma incorporação imobiliária, ele vai ter que entrar lá no registro de imóveis, né? Para fazer o registro, enfim, poder comercializar. E tem uma norma, tem uma lei antiga, né? O Newton vai falar sobre isso, que deixa tudo muito claro como tem que ser feito. Mas na prática, né? Na prática é um pouco mais dinâmica que a teoria, né? E aí, então, está aqui o Newton Schwarzman, nosso especialista no tema, professor dessa disciplina na especialização de construção civil, né, Newton? Além de ser professor lá me ajuda aí, da Uniriter. Isso, Uniriter. Né? Então, vai falar bastante sobre isso, um profissional do mercado. O Abdala, que já nos acompanha em várias lives e conhece bem o mercado também, já passou por isso, né, Abdala, em algum ponto aí, em Brasília e tal. E trouxemos alguém do registro de imóveis também, que por coincidência é meu irmão, Sérgio Tutquian, né, que atua lá no registro, né, recebendo essa documentação, aqui no registro de Osório, uma cidade aqui do interior do Rio Grande do Sul, né? Enfim, e vamos falar um pouco sobre essas questões, por que às vezes aquela documentação que deveria estar clara não está, por que um registrador pede mais ou menos coisas e os profissionais de mercado entregam mais e menos coisas também. Enfim, vamos falar um pouco sobre isso. Né? Só para a gente entender a dinâmica, o Newton que vai puxar um pouco mais a apresentação, né? Tá passando aí vai passar aí o PowerPoint, puxando essa apresentação. E eu, o Abdala e o Sérgio vamos interrompendo e falando e discutindo à medida do necessário, né? Então, boa noite a todos e a palavra já passo para vocês. Então tá. Não sei se o Abdala quer fazer algum comentário, eu vi que ele começou a falar alguma coisa. Não, o professor Newton, só para falar que está ao vivo aqui no Instagram também, o pessoal está começando a entrar aqui. E é isso, vamos aproveitar ao máximo, né? Que a gente com certeza tem muita coisa para aprender aqui nesse webinar. Beleza. Bom, o Bernardo ele já acrescentou, ele já colocou, né, que esse é um assunto muito pouco falado, né? Documentação para registro de incorporação. Normalmente, muitos profissionais, muitos incorporadores só vão conhecer essa documentação quando forem fazer os seus empreendimentos, né? Normalmente a gente sai da faculdade, aprende a fazer projeto, execução de obra, e aí é assim que a coisa funciona. Quando a gente vai fazer uma incorporação imobiliária, as regras mudam completamente, né? Nós temos uma legislação, que é a Lei 4.591/64, que condiciona, né, a uma série de documentos que deverão ser levados a registro. Eu vou passar aqui, eu vou colocar minha apresentação. Só queria saber por que o Abdala está de camiseta? É para nos humilhar, Bernardo? Nós estamos com 10 graus aqui. Qual é o teu problema? Aqui em Brasília está frio, mas nem tanto. Está frio. Imagina o frio que está aí. Bom, vamos ver se eu consigo então. Camiseta aí, Newton, ele não me mandou ainda, que está no correio. Bom, vamos ver se eu ganho uma também. Bom, deixa eu passar para o lado aqui. Bom, então, eu gosto sempre de começar minhas apresentações com aquele slide inicial, né, onde eu apresento as etapas de uma incorporação imobiliária. Vamos lembrar daquela primeira conversa que nós tivemos junto com o Abdala, né? Falamos então sobre a questão da análise de viabilidade, né, para empreendimentos imobiliários. Está presente a engenheira Alessandra, uma especialista aí na área, mostrando que, no meu entendimento, é uma das etapas mais importantes, se não a mais importante de todo o processo. Seguindo na nossa lista aqui, a segunda etapa que eu coloquei é a aprovação de projetos. Vamos explicar por que está nessa ordem, né? Sem aprovação dos projetos, eu não tenho como levar a registro todos os documentos. Uma razão muito simples: os projetos aprovados são apenas um dos documentos obrigatórios para registro. E aí sim, entramos no registro de incorporação, certo? Por que fazer o registro de incorporação? Bom,
Está muito claro aqui também, né? A 4.591, ela diz, olha, para que o incorporador possa vender as suas unidades durante a obra, antes do término dela, eu sou obrigado a registrar os documentos conforme consta no artigo número 32 desta lei. Ou seja, o lançamento, simplesmente o fato de eu oferecer o meu imóvel para alguma pessoa, já me caracteriza como incorporador imobiliário. Então, eu preciso apresentar todos esses documentos ao registro, né? Após, então, a verificação de todos os documentos, eu vou ter, então, um número de registro confirmando que a minha documentação está de acordo com a legislação. A soma de todos os documentos, essa pasta de documentos, a gente costuma chamar de memorial de incorporação, certo? Então, só para a gente estabelecer o porquê das coisas e porquê da ordem, né, de aprovar o projeto e correr para fazer o registro de incorporação. Porque ele envolve uma série de documentos, né, e muitas vezes a gente não está acostumado, né, em função de que isso não é apresentado no curso de graduação. Importante deixar registrado também que o descumprimento desta exigência, que é fazer o registro, pode ter, então, consequências criminais para várias pessoas. O incorporador, seja pessoa física ou jurídica, tá bem? E também pode envolver corretor, construtor e o proprietário do terreno. Lembrando que, às vezes, o incorporador não é proprietário do terreno, no caso de uma permuta para área construída, né? Em algumas situações, isso pode estar ocorrendo. Antes de falar dos documentos, também é importante saber o que diz o Colégio Registral do Rio Grande do Sul. O que é o Colégio Registral, no caso do Rio Grande do Sul? Ele reúne todos os registros de imóveis do nosso estado. Deve ter vários colégios, um em cada um dos estados. Então, algumas coisas que eu peguei aqui, que eu achei importante a gente colocar em relação de como esse colégio registral quer receber os documentos. Às vezes a gente corre para buscar documentos, mas não apresenta da forma correta. Vamos lá, então. Primeiro, os documentos têm que ser apresentados, então, em 2 vias e com firmas reconhecidas. Eles podem ser apresentados os originais ou cópias autenticadas. As certidões terão um prazo de 90 dias de validade ou outro, que tiver no documento, e aqui começa a complicar a busca por documentos. Porque quando a gente está conseguindo um documento, venceu o prazo do primeiro. Então, às vezes a gente entra numa maratona aí, eu não sei como é que vocês já viveram isso, Abdala, Bernardo, né? De buscar os documentos, quando a gente está quase conseguindo, vence um documento, a gente consegue o outro. Então, é uma coisa que realmente complica, né? E dá muito trabalho. Além disso, também eu quero fazer uma colocação. Os documentos não são obtidos por uma pessoa só. Eu tenho, por exemplo, a NBR 12721, é um documento técnico, que só pode ser elaborado por engenheiro ou arquiteto. Então, não é qualquer pessoa que pode buscar esse documento. O requerimento de abertura desse memorial normalmente é feito por um advogado, em função de toda a documentação, toda a formatação jurídica que ele tem, né? Então, também não é qualquer pessoa que tem condições de estar montando isso. Além disso, tem a questão das certidões forenses, que voltam 10 anos atrás, e as de protesto, que voltam 5 anos atrás. E, por último, uma questão bem importante, né, que é a questão das certidões positivas, né, forenses, que elas devem ser narratórias. Eu queria perder alguns minutinhos aqui comentando sobre isso. Primeiro, muita gente me pergunta durante os cursos, aliás, eu esqueci de falar, que o nosso curso de pós-graduação está aberto lá na Unicinos, não é, Bernardo? E essa vai ser uma das disciplinas, né? Então, quando a gente fala, então, em certidões positivas, as pessoas dizem, mas o incorporador pode ter uma positiva? Como é que pode? Ele tem uma dívida, ele tem uma execução sobre ele, como é que ele pode lançar um empreendimento? Na verdade, quem decide se vai comprar dele ou não é o futuro comprador. A única imposição do colégio registral é que essas certidões sejam narratórias, ou seja, que a gente informe
para o futuro comprador, ou para o potencial comprador, qual é o tamanho dessa minha dívida. Vamos pegar um exemplo, vamos pegar um empreendimento que vai envolver em torno de 20 milhões de reais. Eu tenho na minha empresa vários funcionários e alguns deles estão reclamando alguma dívida trabalhista, que importa na faixa de 100 mil, 200 mil reais. Esse valor não tem nenhuma relevância econômica no empreendimento de 10 milhões, 20 milhões. Então, é importante que isso seja informado para que, como isso é um registro público e vai ser qualquer pessoa poderá verificar, então, as informações, qualquer futuro comprador poderá olhar e tomar a decisão, olha, não vou comprar desse empreendedor, desse incorporador, porque o risco é grande. Ou não, o risco é tão pequeno que não tem nenhum problema aqui de participar dessa incorporação. Não sei se ficou claro isso aí, Bernardo, Abdala, o Sérgio. Não, muito bom, muito bom. É isso aí, é dar transparência ao processo, né? Exatamente. E que regule, né? Perfeito. Ok? Muito bem, então agora que nós conhecemos as regras, né, vamos conhecer então os documentos. Bom, todo o memorial de incorporação começa com esse documento, né? Ilustríssimo senhor, registrador oficial do registro de imóveis, né? E aí é colocado o nome da empresa, contrato social, o nome do representante, né? Opa, deixa eu voltar aqui. Nome do representante e coloco aqui, então, a localização e vem requerer, então, o registro de incorporação do empreendimento denominado edifício, nome tal, né, o nome do edifício, nos moldes da Lei 4.591, ok? A partir daí, então, segue todo um documento onde eu vou descrever, e aí sim, de forma textual, todo o meu empreendimento. Tem que tirar, tu tá no o Sérgio está com o áudio cortado. Não? Ele mandou uma mensagem que queria falar. Opa! Agora deu, Sérgio. Claro, pode falar. Sim. Não, observando ali a lista de documentos ali, achei bem pertinente mesmo, acho que é por aí mesmo, acho que o pessoal tem que se atentar a isso. Eu só gostaria assim, de fazer uma parte assim, quanto à questão da aquisição do imóvel, né? É importante assim que o pessoal se atente quando se compra um imóvel, que se faça uma análise da matrícula e da capacidade financeira de quem está vendendo esse imóvel, para que não venha a ter futuros, até questões das questões de haver positivas, né? Porque quando a gente compra um imóvel, não é só o incorporador que vai estar sujeito também, no caso de uma permuta também, ou também até o próprio terreno pode vir a sofrer algum ônus, alguma coisa. Então, é muito importante que se atente a essas questões, assim, de repente, de ter uma boa assessoria jurídica para ver se não vai vir a ter problema com o imóvel. Aí, quando se vai à aprovação de projeto, é importante também analisar, por exemplo, se o imóvel está registrado, devidamente registrado, se as medidas estão, se o projeto que eu vou apresentar a medida, se a matrícula está de acordo com o que porque o que a gente fala assim, que todos os documentos têm que se conversar, né? Então, tipo, o projeto apresentado tem que estar com as medidas do terreno exatamente exatas, a matrícula, ou se depois vai ter que se fazer atos, que também não, às vezes não tem problema, não é um impeditivo, mas é dependendo que tipo de questões pode se ter, né? Então, daqui a pouco se tem uma área matriculada, se tem uma área de posse, aí se projeta o imóvel todo sobre essa área de posse, sobre toda a área total, né? Então, são essas coisas que tem que se atentar também, né? Tem as questões também das aprovações também, de repente, de tamanho de áreas, daqui a pouco falando de um loteamento, para tentar também, daqui a pouco, se divide matrículas, ou se unifica, ou se desmembra. São coisas muito importantes se fazer essa análise da matrícula e para, no futuro, não vir a ter problema e também se planejar da melhor forma possível. Era só essa parte
dessa introdução Ok. que eu gostaria de Não, tá ótimo, é isso mesmo. Nessa área, né, Newton, mistura bastante a questão jurídica com a técnica, né? Então, vamos assim dizer, ou o engenheiro e arquiteto tem que ter noções da parte jurídica, ou tem que ter uma assessoria, tem que ter um Com escritório certeza. parceiro em bons empreendimentos, bons que eu digo em grandes empreendimentos, médios, grandes empreendimentos, viabiliza, né? Tu ter uma assessoria jurídica, uma assessoria técnica, etc. Mas é muito comum em cidades menores, empreendimentos menores, o cidadão ali faz tudo, né? E aí começa verdade. alguns desconhecimentos e começa a pagar o preço às vezes, né? Essa live ela está sendo feita exatamente para aquele cara que faz tudo, sabe? Porque é muito fácil a gente ter assessorias, né? Mas normalmente a esmagadora maioria das incorporadoras é comandada por uma pessoa só, né? Uma ou duas pessoas. Mas o que o Sérgio ele colocou, ele é muito pertinente. Aliás, tem duas questões acerca disso. Quando a gente fala em área de prefeitura, a prefeitura sempre fala da menor poligonal. Então, eu posso ter dimensões diferentes do meu terreno, porque a aprovação será feita pela menor poligonal. Quando a gente fala em registro, eu tenho que respeitar as áreas registradas realmente na matrícula, porque a propriedade se dá pela matrícula registrada. Então, muito pertinente a colocação aí do Sérgio. Continuando nesse documento aqui, isso aqui é só a capa dele. Depois a gente vai descrever, então, todo o terreno, conforme está na matrícula. A gente vai também descrever, então, como é que vai ser o empreendimento por pavimento, o que vai ter em todos os pavimentos. Depois vamos descrever as áreas de uso comum e as áreas dos apartamentos. Então, apartamento 101, localizado no primeiro andar, com uma área privativa tal, com área total X, com área de divisão proporcional Y, com fração ideal de terreno tal. Mas de onde saíram esses números? Antes que eu faça esses documentos, eu tenho que fazer NBR 12721, as planilhas, porque elas é que vão alimentar as informações que estão nesse documento que eu estou mostrando agora. Ok? Então é importante a gente colocar isso também. Então vamos ver então os documentos. O primeiro deles é o título de propriedade do terreno. O que é aceito como título de propriedade de um terreno? Tem vários, né? Eu posso ter um contrato de compra e venda, eu posso ter uma doação, uma permuta, uma adjudicação. A adjudicação, para quem não sabe, é quando um bem é transferido, a posse e a propriedade para determinado proprietário. Então, essa transferência faz com que aquela pessoa física ou jurídica, seja proprietária daquele bem imóvel. Eu posso ter um formal de partilha, quando há um falecimento, né? O próprio formal funciona como título de propriedade também. Bom, além de compra e venda, eu posso ter uma promessa ou uma cessão de promessa, né? Claro que eu tenho que lembrar que existem algumas cláusulas obrigatórias: irrevogável e irretratável, emissão na posse, ou seja, eu tenho que ter posse imediata ao imóvel para poder construir sobre ele esse terreno, né? E também não pode ter nenhuma cláusula impeditiva da venda, nada que possa estar à margem das matrículas, que possa dizer que haja alguma coisa que me impeça de fazer a venda daquele imóvel. Newton, tem uma pergunta boa aqui que foi feita no Facebook, acho que vale a pena fazer. A gente passou já foi indo para os finalmente, sem fazer uma introduçãozinha rápida. Quais são os imóveis que é necessário ter uma incorporação, né? Ou seja, quando que é necessário compor um condomínio, etc. Né? Casas unifamiliares não é o caso, né? Se tu puder falar rapidamente, quando que se considera que é necessário ter uma incorporação? Tá. Primeiro, assim, na verdade, a pergunta talvez não tenha sido formulada da maneira mais correta. A gente se enquadra em incorporador imobiliário quando nós queremos vender algo que não está pronto. Ou seja, vamos pegar um exemplo. Eu compro um terreno, eu cerquei esse terreno, certo? Não construí nada. Ligo para o Bernardo. Bernardo, que tu quer comprar um apartamento no futuro prédio? Pronto, já sou incorporador imobiliário. Situação 2, eu compro um terreno, comecei a construir o prédio. Por qualquer motivo, faltou dinheiro, enfim, não quero usar mais meu dinheiro, não consegui financiamento, ligo para o Bernardo. Bernardo, aqui ó, tem uns apartamentos à venda aqui num preço
especial queres comprar? Pronto, já sou incorporador imobiliário. Terceira e última situação, comprei o terreno, cerquei, construí o prédio, terminei de construir, tirei a carta de habites e o CND do INSS. Pronto. E ligo para o Bernardo, queres comprar? É só uma operação de compra e venda. Podemos ligar o computador e jantar todo mundo. Não tem nada a ver com o que eu vou falar agora. Então, incorporação imobiliária acontece quando eu quero alienar, vender alguma coisa que não está pronta. Muito bem, agora eu entendi. A segunda parte da pergunta é, quando que o imóvel se enquadra numa incorporação imobiliária? Quando eu tenho uma área de uso comum dividida entre mais de uma unidade. Então, eu tenho que ter, no mínimo, algum pedacinho de terreno que é comum a todos os moradores, ou parte deles. E aí sim eu tenho um condomínio. Quando tu tem mais de um proprietário dentro do mesmo terreno, correto? Sim, exatamente. E, inclusive, há uma discussão, né? Eu posso ter 2 proprietários, ou 3, ou 4, um sobrado, por exemplo, né? No mesmo terreno. Ali é uma incorporação. Ah, mas eu não tenho área de uso comum. Ou seja, Sim. 2 sobrados com 2 entradas independentes e tal. Normalmente, os registros não vão aceitar, né? Ou seja, tu não ter área e acho até que eles nem devem aceitar, porque não é um condomínio. Se tem entradas independentes e não tem uma área condominial, várias vezes eu sou demandado com dúvidas desse tipo, né? As pessoas me trazem algum projeto para fazer uma NBR 12721, né? Eu digo, olha, aqui tu não tens um condomínio, tu tens 2, 3, 4 casas isoladas. A entrada é independente e não tem nenhuma área de terreno, nem 1 metro quadrado de terreno que seja comum a elas. Então, enquanto eu for criado... Tu teria que fazer um desmembramento, né? Aí tu teria que fazer um desmembramento. Como é que tu faria para resolver isso aí? Não ter área de uso comum. E até a pergunta aqui, bem na hora saiu a pergunta aqui do professor João Alberto Ganzo Fernandes. É possível fazer a incorporação de 3 casas no mesmo terreno sem que elas tenham área de uso comum? Eu entendo que não. Não, né? O Abdala queria falar alguma coisa aí. Abdala queria falar uma coisa. Tá. Eu vou fazer só uma participação, mas puxando para a construção comercial. O termo que a gente costuma usar que não é condomínio, a gente usa o termo rateio de despesa, quando é um único proprietário, mesmo tendo área de uso comum, no shopping, por exemplo. Você constrói um shopping lá. Ele é um prédio totalmente comercial com 10 lojas, 20 lojas, 30, 40, 50 lojas lá, mas é um único proprietário. Então, não se trata de condomínio nesse caso. É só uma questão de nomenclatura para um caso muito específico que é comercial. Como eu falei, a minha área de mais conhecimento aqui. Então, só para fazer uma participação. Quando é um único dono, mesmo que o imóvel todo desmembrado, com as unidades autônomas, com tudo direitinho, a gente costuma dizer que é rateio de despesa e não condomínio. Certo. Bom, então, voltando... Dizendo que em Florianópolis, os cartórios, os registros, né, no caso, aceitam não ter área de uso comum. Para mim é novidade, porque tu tem que ter área de uso comum, concordo contigo. Mas, enfim, é discutível. Existe um termo chamado de subincorporação, não sei se vocês já ouviram falar disso, Bernardo e Abdala. Não sei se o Sérgio já ouviu falar de subincorporação. Subincorporação. Não, eu realmente desconheço. Tá. Eu já ouvi falar de sublocação, mas subincorporação não. Subincorporação. Eu tive conversando esse tempo com o Lamana Paiva, que é da primeira zona aqui em Porto Alegre. Existe um formato de subincorporação. Se vocês pesquisarem na internet, vocês encontram. É uma forma de criar uma incorporação dentro de outra, tá? Eu não tenho como entrar nessa explicação aqui agora, porque o assunto não é exatamente falar disso, né? Falar dessa documentação. Mas existem alguns formatos jurídicos que são aceitos por alguns registros. Essa questão de que em Santa Catarina se aceita disso, em Porto Alegre se aceita diferente, é um dos problemas que estão ligados a realizar memorial de incorporação, que eu ia deixar para falar lá no final da apresentação. Não é só a lista de documentos, é como os registros interpretam essa lista. Então, tem essa questão aí que nós comentamos lá no início da nossa conversa. E até essa pergunta aqui para o Sérgio, em Osório, o registro de Osório aceitaria um condomínio, enfim, uma incorporação sem área de uso comum? Desculpe, eu fechei o microfone.
olha só, o que é importante entender quanto a essa questão assim, quando se fala em área condominial, né? É importante se entender que ali, porque parece que a pergunta de Tex Veranópolis falou em matrículas diferentes, né? Tem que se entender assim, quando o terreno do empreendimento é dividido por mais de uma unidade, consequentemente já existe um condomínio que é o próprio condomínio do próprio lote. Então não tem, claro que nem o Milton falou, existem entendimentos, né? E aí se tu vai condomínio de lotes, condomínio de terrenos, abre espaço para entendimentos, né? Mas quando a gente tem o terreno, o lote em condomínio, obrigatoriamente já existe um condomínio, né? Vamos dizer assim, até porque você tem que pagar o IPTU daquele imóvel. O IPTU já não é de uma pessoa só, né? Sim, tem essa questão do IPTU. Então, por exemplo, assim, tem a questão daqui a pouco aí, quando se faz o memorial descritivo, vai se dizer se o telhado é independente, se o telhado é de todos, mas que tem que existir, que na realidade, quando a gente tem um empreendimento em um terreno e se faz duas casas geminadas, que é a questão assim que é onde mais pega essa questão dessa discussão do condomínio, não condomínio, né? É assim, se o terreno lá, se a prefeitura, se o plano diretor permite que o lote seja divisível, se ele atender às medidas mínimas, né? E tu puder desmembrar esse lote, fazer 2 lotes, é o ideal. Até porque aí a pessoa vai fugir, vai quando for fazer, não vai precisar nem fazer um registro, ele só vai fazer uma averbação de construção, que é bem mais barato, não vai precisar fazer o condomínio, não vai precisar fazer... Ele vai ter um ganho. Então, a pessoa tem que pensar assim, se conseguir, às vezes daqui a pouco vale a pena eu comprar 2 lotes, eu sei que daqui a pouco para a pessoa que está começando, já vou comprar um lote, é difícil, eu vou comprar 2 lotes, daqui a pouco vale a pena se comprar 2 lotes, para se conseguir se dividir ali, fazer e se individualizar e cada mesmo eu construindo geminadamente as casas, fazendo uma construção só que se eu tiver matrículas separadas, eu vou ter um entendimento totalmente diferente. É uma unidade em cima daquela matrícula e uma averbação de construção. Bom, são 2 unidades separadas. Separadas. Exatamente, separadas. No caso, se eu tiver 2 casas, aí tem que se desmembrar o terreno e tu vai ter 2 matrículas. É uma coisa completamente diferente. Mas se eu tiver duas unidades em cima de um mesmo lote, ele vai obrigatoriamente ser um condomínio. E já respondendo a pergunta que o Bernardo fez ali, em Osório, o entendimento é que se existe o condomínio do lote, tem que haver ao menos alguma área condominial. Então a gente diz daqui a pouco a gente sabe que o pessoal ou que seja o telhado, ou que seja um jardim na frente ali. Exatamente. Ou que seja o medidor de água. Então, a gente acaba instruindo o pessoal, porque a gente sabe que das dificuldades, né? A gente tem que ter um discernimento, vamos dizer assim, uma sensibilidade de não que não se trate iguais, mas uma empresa que está fazendo um prédio, que vai individualizar, vai ter 10 unidades, mais os boxes, é diferente de 2 casas geminadas, né? Então, só que tem que se enquadrar dentro da legislação. Isso aí é fundamental, né? É isso. Então, concordo. Então, assim, é o que eu digo para os meus clientes. Pega um poste, um medidor de água e diz, essa área é condominial. Pronto, já tem um condomínio. Não tem como fazer as planilhas da NBR 12721 sem condomínio. É impossível. Vou mostrar os quadros aqui. Não dá, matematicamente impossível. Tá? Não é que eu não queira, não tem como. Tá? Se alguém me mostrar uma forma... Tem gente que consegue. Olha aqui, ó. Eu faço NB desde 1977, quando chamava PNB, era Projeto de Lei, tá? Eu sou velho, tá? A gente fazia com máquina de datilografia. Então, se alguém tiver uma novidade, por favor, eu sou aberto às novidades. Vamos seguir, então, no segundo documento. Já vimos o que é um título de propriedade, né? O segundo são as negativas. E aqui começa, então, aquele momento
triste, né, que todos nós temos que passar, que é juntar todas essas certidões aqui. Elas estão apresentadas no formato resumido, né, a versão resumidinha, né, mas isso aqui é uma lista interminável, né. Então, normalmente as pessoas trabalham ou vão chamar um despachante, alguém que vá buscar esses documentos, ou o próprio comprador vai ter que ir na busca de toda essa documentação aqui, ok? Tá toda aqui explicada, não tenho muito o que comentar sobre elas. Terceira é a certidão vintenária. O que é isso? Nada mais do que a matrícula do imóvel, só que ela volta 20 anos para trás. Qual é que é o objetivo do legislador quando criou essa determinação aqui? O que ele quer? Ele quer que a gente volte 20 anos atrás e verifique se não houve em nenhum momento de hoje, há 20 anos atrás, algum tipo de situação que gerou algum tipo de penhora, hipoteca, algum tipo de ônus que impeça a realização deste empreendimento. Então, vamos imaginar aquela situação do cidadão que tinha uma fazenda de não sei quantos hectares, ele tinha 10 filhos, e aí ele faleceu, e aí teve então aqueles herdeiros, um daqueles herdeiros pegou a sua 11avos daquele lote lá e fez seu loteamento, aí ele dividiu em lotes, depois então ele botou os lotes à venda, ou seja, o que aconteceu? Qual foi a história desse empreendimento? Quais foram as transmissões? Quais foram as vendas? Quais foram as heranças, né? E nesse período aconteceu algum problema que possa impedir que a gente execute a incorporação em cima deste empreendimento? Então essa é uma certidão vintenária contando a história deste imóvel. Outros são os projetos aprovados, que eu já havia comentado, né, que vai variar de acordo com cada cidade, né, nem a cada estado. Né, cada cidade tem a sua forma de fazer a aprovação de projetos. É claro que projeto é um documento técnico, deve ser feito então por arquiteto ou engenheiro civil, e aí deverá ter então a sua RRT, no caso de arquitetos, ou ART, no caso de engenheiro. Newton, podemos ir como é que fala? Para o contingencioso? Vamos para a discussão? Lógico. A questão não sei se é o momento, se tu vai apresentar isso mais para frente, a questão tu falou da aprovação dos projetos, né? A questão das Sim. áreas, né? Ou seja, a Sim. área de prefeitura versus área de orçamento, né? Da NBR 12721. Acho que é o momento de falar sobre isso agora ou mais para frente? Na verdade, eu não ia falar desse assunto, porque, na verdade, isso eu apresento quando eu apresento as planilhas, mas podemos falar. Eu costumo dizer, né, também, né, que não tem como a gente fazer com que as duas áreas fechem iguais, né? A gente tem que entender que quando a gente vai aprovar um projeto na prefeitura, vamos falar aqui do caso de Porto Alegre, a prefeitura trabalha com as chamadas áreas adensáveis. Tá? Para quem é de Porto Alegre, para quem é aqui do Sul, entende, né? São as áreas que são aceitas como as áreas que são contabilizadas na hora de se calcular a área total do nosso projeto. Então, tem a área do pavimento, tem a área da sacada, tem a área do subsolo, enfim, mas são as áreas que no final somam a área total do meu projeto. Quando a gente faz as planilhas da NBR 12721, a gente fala das áreas de custo. Essa é uma coisa que também fica, às vezes, é difícil de entender, depois até eu vou falar mais um pouquinho. Então, eu considero, quando eu estou calculando as áreas de custo. Então, vamos pegar uma situação. Eu tenho, por exemplo, uma rampa de acesso de veículos do meu prédio. Essa rampa não é contada na área de prefeitura, mas custa para mim construir. Se custa, eu lanço. Ok? Então, aí já começam as diferenças, né, as discrepâncias entre a área aprovada no projeto de prefeitura e a área total das planilhas. Fala, Abdala. Excelente. Aqui em Brasília é a mesma coisa. Inclusive, eu fiz um empreendimento há pouco tempo atrás que a área do HABITS, ou seja, a área da prefeitura, igual vocês estão falando aí, não bate com a área da 12721. Não bate mesmo. Nunca vai bater. Impossível. Exato. Só que nesse caso... Bater tem alguma coisa errada aí. Mas olha só, a diferença não é tão grande. Claro, depende do empreendimento, igual o professor Newton falou. Depende se tem rampa, se não tem rampa. Uma coisa que eu gosto, de repente, que até pedir, até é uma dúvida que eu tenho.
A 12.721 considera área de custo. Vou dar um exemplo, por exemplo, no estacionamento privativo de uma edificação comercial, vai. Eu posso vender aquela vaga de estacionamento, não posso, se ela estiver numa área privativa? Se ela está aprovada, sim. Ela está aprovada, tudo. Eu acho que essa vaga de estacionamento na área privativa não entra no cálculo da prefeitura. Eu não tenho certeza, tá? Isso é até uma Depende dúvida. da prefeitura, né, Abdala? Cada município tem seus critérios. Muitos municípios consideram áreas de garagem como áreas excluídas, né? Até para fomentar ter área de garagens nos empreendimentos. Então, a maioria das prefeituras consideram como área excluída, ou seja, tu não entra no teu índice construtivo. E só que entra nas tabelas, nas planilhas da 12721, porque custam dinheiro para construir. Então, exatamente. Por que eu levantei esse assunto? Porque tem muitos registros no país, né, que exigem, esse é o termo, que as duas áreas batam, que a área de prefeitura seja igual à área de registro. Não vai bater nunca. Exatamente. Isso que o profissional faça bater para atender o registrador. Né? Isso é loucura. Isso é realmente não bate. Eu não faço, viu? Nem me peçam. Eu não faço. Olha aqui, ó. Mas tem um detalhe nisso que vocês colocaram, que é um documento que vai aparecer aqui, que é o número de vagas aprovadas pela prefeitura. E aqui é importante. Eu não posso vender uma vaga que não está aprovada. Então, não sei como é que se resolve isso quando as vagas não são aprovadas, viu? Tá? Então, mas nós vamos chegar lá, tá? Vou mostrar um exemplo aqui. A gente vai poder... Só fazer uma participação rápida. Aqui em Brasília a gente chama de URB, né? Que é o projeto de urbanização. Nesse projeto, antes de você fazer, você tem que aprovar ele na prefeitura, né? Aí tem lá a quantidade de faixa de pedestre que você tem que fazer, quantidade de vagas, tudo isso é aprovado antes. Exatamente. Se não for aprovado, é loucura fazer. Né? Eu não recomendo. Muito bem. Bom, depois tem o memorial descritivo, que é o memorial de acabamentos. Tá? E aqui também é uma coisa interessante, que dentro desta pasta de documentos, chamada de memorial de incorporação, eu posso ter 2 memoriais descritivos. Como é que eu vou ter 2 memoriais descritivos dentro que eu vou levar para o registro de imóvel e 2 memoriais descritivos? Muito simples. Um deles estarão nos quadros 5, 6, 7 e 8 da própria NBR 12721, de forma bem sintética. E o outro, eu vou fazer ele de forma de texto, para vender, né? Que vai ser uma forma diferente, mas, importante, eles têm que informar a mesma coisa. Então, eu vou mostrar os quadros da norma, tá? Vou começar com o quadro 5. Está aqui o nosso quadro 5. E aqui explicando aqui, então, o tipo de edificação, o número de pavimentos, unidades totais. Importante, então, que o projeto a gente trabalha quando faz a NBR, os quadros desta norma são em cima de projeto aprovado. Por quê? Porque no quadro 5 está aqui, ó, a data de aprovação, o número do expediente único na prefeitura e qual órgão da prefeitura que fez a aprovação desse projeto. Então, aqui já começa o nosso memorial descritivo do prédio e agora vem o memorial de acabamentos. Está aqui no quadro 6, que é memorial civil dos equipamentos, está colocado aqui em cima, aqui, ó, que eu tenho, então, porta interna, janela de dormitório, aparelhos sanitários, metais, ferragens. E aqui tem uma série de marcas, né, que eu tenho que colocar aqui, acabamento e depois algum detalhe, liso, transparente, vidro fantasia, enfim, alguns detalhes de acabamento, né, que eu vou colocando. No quadro 7, são as dependências de uso privativo, né? Então, eu tenho sala, dormitório, circulação, banheiro aqui, banho social, aqui exemplos, né? Então, qual é o tipo de piso que vai nesse ambiente, qual é o tipo de parede que vai e como é que vai ser o acabamento dos tetos. E, finalmente, o quadro 8, né? O número do teu CREA, Newton, entrega a tua idade, gente, que loucura, 37. 37 mil, né? Eu sei que o de vocês é 100 mil, né, mais ou menos, né? Não tem problema. Pô, passou, o meu está lá em 1 milhão. Mas depois que eu falei que eu fiz a primeira NBR em 77, acho que eu já contei a minha idade, né? Olha aqui, ó. Em termos de dependência de uso comum, eu passeio público, basalto irregular, no pilotismo eu vou ter basalto cerrado, hall de entrada, porcelanato,
parede, teto, quando tiver, então tudo está explicado. Então, como eu disse, eu tenho este memorial e posso escrever ele, apresentar ele. Normalmente as empresas fazem isso, incorporadores fazem isso, em forma de texto. Duas coisas são importantes. Primeiro, que os dois digam a mesma coisa. Eu não posso dizer que vou botar porcelanato aqui e no outro memorial eu vou colocar, por exemplo, carpete. Tá? Essa é uma coisa. Mas tem um outro problema. A gente sabe que uma incorporação ela pode durar em torno de, na média, 36 meses. Como é que eu sei que eu vou ter um piso porcelanato da marca tal, sei lá, daqui a 36 meses? E se eu não tiver mais esse tipo de material, como é que eu faço? Neste caso, eu tenho que oferecer para o meu comprador algo igual ou superior para que eu esteja cumprindo o que foi prometido 36 meses antes, quando eu fui registrar a minha incorporação. Ok? Bom, aí entramos... Ressaltar, Fala. né? Acho que tu falou no início ali, mas é importante ressaltar que o registro da incorporação é obrigatório, né, para a comercialização. Ninguém pode comercializar uma unidade, nem divulgar a comercialização, não é só efetuar a venda, né? Mas eu não posso anunciar no jornal, hoje em dia não se anuncia mais, na OLX, que tem um apartamento para vender e tal, se eu não tiver o registro de incorporação realizado. E aí, ou seja, quando eu estou vendendo, eu tenho que cumprir aquilo que eu prometi, senão eu vou estar descumprindo uma série de, inclusive, o Código de Defesa do Consumidor, né? Exatamente. Bom, além disso, nós temos uma informação que o registrador quer, que a gente informe qual será o custo mínimo para construir essa edificação. E aqui começa a dar uma complicadinha, porque aqui eu vou entrar no quadro 3 da norma. Mas antes de falar do quadro 3, eu tenho que explicar como é que eu calculo quanto vai custar a minha obra. Como eu não faço um orçamento, eu vou buscar isso utilizando o CUB, o custo unitário básico. Então, vamos falar um pouquinho sobre custo unitário básico. Está aqui, ó. Está aqui. A ABNT, né, ela criou todo um formato indicando como que o Sinduscom de cada um dos estados deve calcular o custo unitário básico de algumas edificações. Então, imagine a ABNT, que é uma entidade que não tem muitos recursos, criou alguns projetos, né? E aí, sobre esses projetos, que eu vou mostrar aqui, ó, chamados projetos padrão, baseados em número de pavimentos, dependências por unidade, área equivalente, o padrão de acabamento, enfim, ela desenvolveu alguns projetos para todo o Brasil. Então, ela tentou resumir tudo isso nesses aqui, ó. Então, todos os meses, o Sinduscom de cada um dos estados da federação tem que publicar no primeiro dia útil de cada mês quanto custa para construir este empreendimento, o R1, esse PP popular, o R8, R16 e assim vai. Algumas questões que eu quero colocar aqui. Primeiro, eu acho assim que a forma de cálculo do CUB ela é perfeita, certo? Inclusive, aqui no Sul ela tem certificação pelo ISO 9000. O CUB tem sido entendido como um índice, certo? Então, todos os meses, o Sinduscom pega esse projeto aqui e calcula quanto custa para construir. E assim ele vai informando qual é a evolução desse custo mês a mês. O que eu vejo de problema, eu queria abrir um parênteses aqui, é que algumas pessoas pegam este valor aqui e usam para o orçamento das suas obras. E aqui eu acho que complica um pouco. Porque isso aqui não foi criado para fazer orçamento de obra, foi criado para informar o custo global da construção. Vamos pegar um exemplo aqui. Primeiro que muita gente nem sabe o que é o R1, PP, esse aqui é um prédio de 4 andares, 8, 16, ninguém sabe como é que é esse prédio. Só quem tem a norma tem acesso à informação de que é esse prédio e qual é o padrão de acabamento do baixo, normal, alto, né? Então, vamos pegar um exemplo aqui. O meu prédio tem 6 andares, ok? Muito bem, o que diz a norma? Escolhe o que é mais parecido com o teu, certo? O meu tem 6. Eu tenho o de 4, que está aqui, vou pegar o normal, 1855, mas eu posso pegar o de 8, normal, que é 1605. Ou seja,
Meu prédio tem 6. Independente de qual deles que eu pegue, eu estou falando de uma diferença de R$200 por metro quadrado. Então, para efeitos de orçamento, eu posso ter uma distorção muito grande. Para efeitos de informar ao mercado quanto vai custar, não vai ter grande problema, entendeu? Então, é só isso que eu quero esclarecer, né? E é importante cuidar na hora de utilizar o custo unitário básico. Tem gente que usa para dar orçamento de fazer qualquer trabalho técnico. Eu acho meio complicado, né? Usar CUB para isso. O CUB foi criado mais para isso, né? E acho que é importante, né, Newton, também, normalmente o CUB que se divulga é um CUB que é uma média entre todos esses. Não existe mais o CUB ponderado, esse é um outro problema. Parou, o né? ponderado parou de ser publicado, né, em 2007, tá? Então, teve esse problema. E ele era para ter parado em 2006. Por causa do Rio Grande do Sul, nós somos muito abraçados no CUB, né, custo unitário básico, ele foi prorrogado por mais um ano, ok? Hoje a gente trabalha com INCC. Mas, enfim, então aquela média que se usava para o reajuste dos contratos, não existe mais o CUB ponderado. Não é mais publicado. Mas, professor Newton, o CUB não considera alguns itens, como terraplanagem, que cada terreno é direito, né? A topografia às vezes influencia. Claro, às vezes não influencia tanto no custo da obra, mas fica impossível do CUB conseguir avaliar esse tipo de custo, né? Terraplanagem, alguns tipos de fundação, etc. Então, enfim, eu acho mais um motivo para não usar ele como orçamento da minha obra. O orçamento da minha obra eu faço, entendeu? Exato. Entendeu? Eu vou mostrar aqui o quadro 3, tá? Tá aqui ele. Então, aqui, essas informações aqui, tem gente que nem sabe disso, né? São as informações do prédio da ABNT. Não é o nosso prédio que vai aqui em cima, tá? É o R16A. Quanto custa para construir esse prédio? Bom, aí sim, eu vou lá na planilha do Sinduscom, ó, eu vou lá, o normal está aqui, ó, certo? E aí sim, eu vou lançar aqui o custo, não é esse não é o quadro, vou lançar o custo aqui, e vou multiplicar a área deste prédio aqui, o R16, desculpe, o custo desse prédio, o R16, pela área do meu empreendimento. Ok? Novamente, o Sinduscom calculou que para construir este prédio aqui, custou, aqui está colocado R$ 1.992 por metro quadrado. Eu multiplico pela área do meu empreendimento e vou ter um total de 13 milhões. Claro que eu coloquei aqui custo de fundações especiais, elevadores, projetos, enfim, outros custos. Ok? Para informar ao mercado, e aqui está a função do custo global, que se eu tentar vender por 12 milhões, eu não vou entregar. Se custa 13.700, como é que eu vou vender por 12? Eu tenho que vender por 20, 30, ok? Mas nunca posso vender pelo preço de custo ou abaixo do preço de custo. Então, para mim, a função do custo unitário básico está muito mais para este quadro ou para uma referência assim meio que geral, né, de custos, do que para fazer um orçamento de uma obra real. Só para deixar claro isso. Mesmo considerando que toda a sistemática de cálculo é muito bem feita, muito correta, não tem nem nada a contestar. Tá? Bom, também a gente tem que entregar para os futuros compradores uma minuta da futura convenção de condomínio. O objetivo é que, quando for feita a primeira reunião de condomínio, eles já tenham uma convenção. Eles podem usar, eles podem modificar, ou eles podem jogar fora essa convenção. Mas isso já vai estar pronto para a primeira reunião de condomínio. Outro documento são as frações ideais de terreno. E aqui também tem um outro complicador, porque não existe fração ideal de terreno nas planilhas. Ok? A fração ideal de terreno, ela vai aparecer na coluna 31 do quadro 2, o nome de coeficiente de proporcionalidade. Então, eu já tive algumas discussões com o pessoal que fez a norma e pergunto, por que você não escreve fração ideal de terreno? O Rio de Janeiro não gostou, brigou com Belo Horizonte, aqui discutiu com São Paulo, ou seja, não há um entendimento. Então, continuamos usando o coeficiente de proporcionalidade, que está aqui, ó, coluna 31, quadro 2, e porque cada unidade tem um pedacinho do todo, e o todo tem que somar 1, tem que fechar em 1. Se não fechar em 1, tem um erro nessa planilha. Ok?
Eu não vou ter tempo de explicar as planilhas, porque não é objetivo também dessa nossa conversa hoje, tá? Poderemos conversar sobre isso num outro momento. Muito bem. Muito bem. Quando houver, então, aquela situação em que há, então, a nossa permuta por área construída, eu tenho que informar, então, quanto vai custar, porque os demais compradores vão pagar o terreno, um pedacinho de cada do terreno para o dono do terreno. Isso tem que ser informado. Isso vai estar no quadro 4A, né, que se chama de áreas subrogadas. Então, se a gente for lá no quadro 4A, ó, então aqui está um exemplo. Então, até essa linha escura aqui, ó, eu estou apenas trazendo lá do quadro 2 quais são as unidades, qual é a área equivalente delas, qual é o custo, eu apenas multipliquei a área pelo custo que está lá no quadro 3, tem o custo total, e aqui estão as frações de cada uma delas, total é 1. Nesse exemplo aqui, eu estou dizendo que eu tirei, então, desse quadro o apartamento 201 e tirei o box 3, ou seja, o dono do terreno ele vai receber essas 2 unidades e mais uma parte em dinheiro, certo? Automaticamente, a planilha já se recalcula automaticamente e transforma os demais compradores em 100%. Então, o quadro é muito inteligente. Ok? Então, matematicamente, esse é o artifício que ele é feito. E ele explica quantos metros quadrados eu vou estar dando para o dono do terreno, eu como um dos compradores, quanto vai custar, enfim, é toda explicadinha, não cabe o quadro inteiro aqui, eu só estou mostrando como é que é o formato. Então, fica claro para quem está comprando que uma parte do valor que ele está dando é para custear o terreno. Você está claro aí, Bernardo, Abdala? Não, tá claro, Newton. Claro que com a nossa limitação de tempo não é difícil de tu detalhar bastante sobre isso, que é muito importante. A área subrogada, as pessoas têm dificuldade para o recálculo, né? Que essas áreas acabam indo para as demais unidades, né? E é muito comum, né? Hoje é muito comum fazer troca por área e ali nos percentuais ali, que sei lá, depende de cada cidade, mas vai aí de 12%, 13% até 25%, 30%, dependendo da região, da nobreza da região e tal, né? O cara que pagou 30 não está mais aí para fazer incorporação. Foi uma e deu, acabou. Foi o último empreendimento que ele fez. Acima, 30, né? Mas enfim, né? Não vai que tem um terreno fabuloso, só que ele é o único do mundo, né? Vai que daqui a pouco vai para o pior é que tem quem pague, viu, Bernardo? Tem quem pague. Mas olha aqui, ó, uma outra coisa... Muito legal. E até voltando, aproveitando um pouco aqui teu exemplo, Newton, aqui, voltando aqui para aquele item que o Abdala levantou, aqui nós temos, né, Abdala, o box 1, 2 e 3 como área privativa, nesse exemplo do Newton, ou seja, uma área individual, privativa, que eu vendo à parte, né, e tal. Eu poderia também, o box 1 está linkado ao 201 e ser uma área anexa ao 201. Então, ou seja, os quadros, a NBR 12721 permite que se tenha esses diferentes entendimentos das áreas, ou até o box poderia ser uma área de uso comum, né? Inclusive poderia ser uma área de uso comum, né? Eu Hoje está comum o pessoal dividir box e tal, quando tem poucas vagas para muitos apartamentos, né? Que é a verdade. Eu concordo e eu até prefiro a forma que o cálculo é feito pela 12721, porque eu acho mais coerente, não sei. Enfim, o cálculo da prefeitura eu acho que erra com muita coisa, eles erram. Sim. Não, são critérios diferentes, né? É verdade, é complicado, né? Cada um tem as suas justificativas. Abdala, nós aqui no Sul gostamos muito de ter a matrícula do nosso imóvel. Então, eu quero ter a matrícula do meu apartamento, a matrícula do meu box. Eu não quero nada em condomínio, tá? Eu quero poder dispor. Tem aquela questão de posse e propriedade. Então, nós somos muito ligados à propriedade, tá? Aqui no Sul. Não, aqui em Brasília também, professor Newton. Aqui também o pessoal não gosta desse negócio de dividir. Tá. Né? Mas eu vou chegar nisso aí que vocês estão falando aqui daqui a pouquinho, tá? Tá, perfeito. Então, aqui quis dar só uma apresentação geral do quadro 4, mostrando que o comprador ele vai saber, né? Desculpa, Nilton, até complementando o que tu falou, o professor João Alberto, que é professor da disciplina também aí de incorporação lá em Santa Catarina, ele comentou que, complementando, tu falou mais ou menos isso, né, que o coeficiente de proporcionalidade não se refere só à fração ideal do terreno, mas também da área de uso comum, ou seja, o cidadão lá, que nem no teu exemplo ali,
que tem 0,135210 do rateio da construção, ele tem 0,13, ou seja, 13,5% de tudo, do terreno, Exatamente. do comum, do corredor, do 10º pavimento, 13% é dele, 13,5%, né, do reservatório superior, etc, etc, etc. Como eu coloquei, no quadro 2, né, ele tem uma fração do todo, né, exatamente isso. Perfeito. Bom, naquela situação em que o incorporador não é dono do terreno, é feita essa permuta, e o proprietário não quer passar o imóvel para o incorporador antes do final da construção, é necessário que eu tenha uma procuração. Como é que eu vou construir sobre um terreno que não me pertence? Então, eu estou tendo uma autorização aqui, né, do proprietário, dizendo que eu posso, então, fazer todos os atos necessários para realizar a incorporação em cima do terreno que pertence nesse momento a ele. Depois, eu entrego as minhas unidades, as unidades dele, ele me passa o terreno, né? Naquele momento é feito isso. Bom, também tem o prazo de carência, né? Eu tenho 180 dias para desistir da minha incorporação. Eu fiz o lançamento, não vendeu, eu cansei, quero me aposentar, então eu posso colocar dentro do memorial de incorporação essa declaração, olha, eu quero utilizar esse prazo para que em 180 dias eu possa desistir, né? Mas eu posso, inclusive, prorrogar esse prazo mais 180 dias também. Existe também um outro documento, que eu até hoje não consigo entender por que ele está aí, né? Que é um documento de idoneidade financeira, quer dizer, o banco, que eu opero há muitos anos, vai dizer que eu sou idôneo. Quem é o banco para dizer que eu sou idôneo? Logo os bancos, né? Mas deixa assim, né? Não vamos comentar mais. Financeiramente, não idôneo. Estão os bancos, né? Muito bem. Bom, e aqui é aquilo que eu havia comentado, né? Declaração sobre o número de veículos que comporta, que tem na garagem. Aqui existe uma preocupação, eu vou falar aqui pelo Rio Grande do Sul, de que a gente informe exatamente quantas vagas de garagem foram aprovadas e quantas estão sendo vendidas, para que a gente não venda vagas a mais. Aquilo que o Abdala estava comentando, nós já havia comentado, né? Evitar em algumas situações, eu me lembro que eu, inclusive, tive que entregar um projeto com as vagas desenhadas, eu tive que assinar em cima de cada um dos box 1, box 2, dizendo, ó, esses boxes é que estão sendo vendidos. Se vocês depois pegarem a folha de rosto das planilhas da NBR, né, são 8 folhas, mas tem uma folha de rosto, tem lá número de vagas totais, número de vagas privativas, número de vagas em condomínio. Eles têm, assim, como eu vou dizer, eles têm uma fissura por vagas de garagem. Fala aí, Abdala. E uma coisa, professor, que eu já vi também acontecendo, vou chamar aqui de erro, tá? Mas depois que eu terminar de falar, vocês vão entender. Eu já vi empresas vendendo unidades imobiliárias, a mesma unidade imobiliária, vamos supor, a vaga 104, por exemplo, está à venda, né? E está lá desmembrado, tudo direitinho, a vaga 104. Eu já vi gente vendendo essa vaga 104 para várias pessoas, a mesma vaga. E aí, o que acontece? É o dono da vaga quem registrar ela, claro, quem pagar e registrar ela primeiro no cartório de registro de imóveis. Isso é fraude. Não, sim. Eu sei. Mas depois saiu, foi um erro que aconteceu e tal. Só que aí, na verdade, isso dá uma confusão danada, que muita gente vai lá e registra no cartório de notas. O cartório de notas não dá a propriedade daquele bem imóvel. Então, eu já vi muita gente errar nisso também, por simplesmente não saber que imóvel se registra no registro de imóveis. Então, acaba que o cara que registrar primeiro, num caso desse, onde a mesma unidade, por um erro, vamos supor que seja um erro, e a mesma unidade foi vendida para muitas pessoas, é de fato o dono quem foi lá e pagar e registrar primeiro no registro de imóveis. Então, isso aí fica a título de curiosidade aí, que a gente já viu de tudo, né, nesses anos de trabalho. Muito bem colocado, Abdala. Quem registra primeiro realmente é o dono, é o proprietário, né, do imóvel. Vou botar uma foto aqui, ó. O que vocês acham, hein? Pode? Eita, já vi muito, viu, professor? Sim ou não?
Olha, Sim ou não? A pergunta é fácil, sim ou não? eu acho que não, né? Acho que não. Acho que não. Eu vou contar a história desse estacionamento aqui, tá? Quando foi construído esse prédio, nesse local tinha um parquinho de diversões para as crianças. Ainda mais hoje em dia, que não pode acumular gente, né? Hoje em dia, então, não pode por vários motivos. Então tinha um parquinho de diversões, tá? Onde as crianças brincavam com carrinhos, tá? Foi passando o tempo, as crianças foram crescendo e as crianças pararam de usar esse parquinho e receberam carros grandes de presente dos seus pais. O que os pais fizeram? Se reuniram em assembleia e em condomínio e decidiram que o uso desse espaço não seria mais um parquinho, e sim um estacionamento rotativo de automóveis. Pode. O que está acontecendo aqui? Não foi vendido nenhuma área, não foi transferido nenhuma área, não foi mudada nenhuma fração ideal de terreno. Foi mudado o uso por convenção de condomínio por 100% dos moradores. Somente assim pode. Não, perfeito. Bom pega-ratão, Tá, então só para... Nos meus cursos todo mundo diz não pode, né? Não se preocupe. Poder é uma coisa, ficar bom é outra, né? Então... Mas foi a solução, né? Tu ressaltou, né, Newton? Tem que ter 100% de aprovação. Sim, se um não quer, 99 não fazem. Bom, e aí chegamos no cálculo das áreas de edificação, que é realmente as planilhas, que eu já estou mostrando elas, já vim mostrando aos poucos, né? Começou chamando NB 140, ao longo dos anos foi sendo atualizada, até se chamar a última versão, é a 12721, versão de 2006. E ela trabalha com critérios de custos, e aqui complica um pouquinho, porque eu falo que ela trabalha com custos, e aí tem aquela confusão com as prefeituras, né? Nós já havíamos falado, né? A prefeitura fala áreas adensáveis, e eu lanço porque elas custam, né? Eu não quero nem saber, né? Porque está previsto em norma. Porque a gente pode ter dois tipos de áreas, né? Chamadas de áreas padrão, que são aquelas áreas que têm o padrão do qual foi calculado o CUB, né? O CUB é calculado sobre determinado padrão. Mas tem áreas de padrão diferente, né? Que podem ser superior, mas normalmente elas são inferiores ao padrão. Vou tentar explicar através de projetos, tá? Vamos pegar aqui um exemplo aqui deste apartamento. Eu tenho aqui, então, dormitórios, eu tenho banheiros, eu tenho cozinha, hall de entrada, sala, né? Que eu tenho mais ou menos o padrão igual. Eu tenho um piso porcelanato, eu tenho forro de gesso, eu tenho instalações hidráulicas e elétricas, mas tem uma área aqui, ó, que é uma varanda ou sacada. Nada mais é do que uma laje impermeabilizada com um peitoril. Sem dúvida, o custo por metro quadrado para construir esta área aqui é inferior ao resto do imóvel. Concordam? Acho que não há dúvida em relação a isso, né? Vou pegar um outro exemplo. Eu tenho um apartamento de cobertura. Então, ele tem áreas internas, dormitórios, sala, banheiro, cozinha, e tem um terraço. Da mesma forma, o custo por metro quadrado para construir esta parte aqui é menor do que construir essa parte aqui. E por último, lá no térreo, né? Eu tenho aqui os acessos de veículos e tenho os box. O que é um box? É um piso cimentado, que eu fiz um risco em cor, sei lá, amarela, e escrevi box 1, box 2, box 3. Sem dúvida, o custo por metro quadrado desta área é inferior ao custo do metro cúbico padrão. Por que eu estou dizendo isso? Porque se eu... Oi? Metro quadrado padrão, né? Metro quadrado. Porque se eu for multiplicar a área total do meu imóvel pelo custo unitário básico, vai dar uma distorção. Então, como eu não posso mexer no CUB, eu uso um artifício. Eu reduzo as áreas dessas unidades. Eu vou reduzir a área do box, vou reduzir a área do terraço e vou reduzir a área da varanda. Esse é o artifício que eu uso para poder usar um CUB e multiplicar pelas áreas que eu vou chamar de áreas equivalentes, que elas são diferentes das áreas padrão. Ok? Porque aí eu posso então, trabalhar então, com um custo unitário básico.
certo? Qual é a forma de eu saber quanto eu vou reduzir? Bom, eu poderia orçar quanto custa para fazer o box, quanto custa para fazer o terraço, quanto custa para fazer as áreas diferentes. Mas por que a norma já me entrega de presente, olha só, qual é os fatores de redução que eu posso usar? Então, uma garagem, eu pego a área dela e reduzo entre 50% e 75% da área real dela. Entende? Uma loja sem acabamento de piso, eu posso trabalhar com 40%, 60%. Uma sacada, eu vou trabalhar com 75% a 1%. E assim eu tenho uma lista infinita aqui, né? Terraço, vou trabalhar com 30%, 60% dessa área. Isso me permite, então, usar um cube para todo o prédio, reduzindo, né, o artifício matemático, as áreas de determinados locais. Por isso que a gente trabalha com custos. A parte mais difícil de entender isso é que nós temos que separar primeiro quais são as áreas por custo, e depois a gente lança dentro dessa planilha, tá? Que é o quadro 1. Então, vamos pegar o quadro 1, eu tenho as áreas de divisão não proporcional, né? Não tem como explicar muitos detalhes aqui, mas ela não tem nenhuma proporcionalidade. Qual é a área da sala? Pronto, ela vai ser lançada lá. Qual é a área do banheiro? Pronto, ela é lançada. Não tem nenhuma proporcionalidade. Já a área de divisão proporcional vai ter uma proporcionalidade com o tamanho do apartamento. Ou seja, cada um de nós, no nosso prédio, temos que pagar um pedacinho da guarita, um pedacinho do salão de festas, um pedacinho do banheiro da piscina, um pedacinho da quadra poliesportiva, certo? Que vai ser proporcional, por isso que está desse lado aqui, a área da minha unidade. Então, no quadro 1, eu tenho por pavimento, certo? No quadro 4B, eu tenho, então, um resumo de todos os quadros que eu entrego para o registrador, tá? Todos os apartamentos, todos os boxes, as suas áreas, coeficiente de proporcionalidade, que é a fração ideal, certo? Opa! E eu acho que todos os quadros foram apresentados aqui. Não sei se ficou alguma questão, então, em termos de documentação, Bernardo, Abdala. Está indo para o final, né, Newton? Não dá tempo da gente detalhar, poderia detalhar bem isso aí, né? Porque é aí que começa um pouco as confusões, né? Porque nós chegar para uma varanda que tem, sei lá, 20 metros quadrados, botar um coeficiente de 0,5, né, ela vai ter 10 metros quadrados no nosso quadro. Sim, ela exatamente. 10 metros quadrados da unidade padrão, da área padrão. Mas é o correto. Como é que eu vou... Eu não posso mexer no cube. O cube é um só, né? Exato. Às vezes o registrador tem essa dificuldade para entender como assim 20 virou 10 metros quadrados. 20 metros quadrados são 20 metros. Para a prefeitura, 20 metros quadrados são 20 metros quadrados. Né? Então, é aí que começam as diferenças de área entre dois critérios diferentes. Esse aqui é o critério de custos, de orçamento da edificação, e o outro é o critério de questões construtivas da prefeitura. Né? Certo. Perfeito. Bom, então, para finalizar a nossa conversa, eu queria, então, colocar algumas questões aqui para nosso debate final, que é, primeiro, dentro da nossa incorporadora, da nossa empresa, quem é que vai fazer a revisão dos documentos e o controle deles? Quer dizer, alguém vai ter que buscar esses documentos, procurar a última versão, procurar a negativa dentro do prazo, né, as negativas todas, juntar todas elas, levar ao registro, isso vai impugnar uma série de documentos, vai voltar para a nossa revisão. Quer dizer, quem é que vai fazer isso? Nós temos alguém que faça isso ou nós mesmos temos que estar atuando nesse momento? Segunda questão é o tamanho dessa documentação. Vocês estão vendo que ela é grande, né? Ela é extensa e envolve vários profissionais, advogado, engenheiro ou arquiteto, e alguém que vai estar buscando os documentos que não exigem nenhum tipo de formação. O despachante, por exemplo. Outra coisa é a atualização constante, né? Um documento vai vencendo e tem que estar buscando a sua atualização. A própria NBR, o quadro 13, ele trabalha com custo unitário básico de determinado mês. Virou o mês, mudou o quadro 13, mudou o quadro 4A, porque o meu custo por metro quadrado mudou e o custo total mudou também. Então, automaticamente, eu já vou ter que estar buscando uma atualização. E, finalmente, é isso, né? Como o registrador interpreta. E o Sérgio é que
poderia falar, né? Porque, na verdade, a gente tem alguns exemplos aqui em Porto Alegre. Nós, em Porto Alegre, temos 6 registros de imóveis. E, conversando com meus colegas, eu sei que alguns registradores entendem de alguma forma, entendem de outra, pedem alguns documentos a mais do que esse que eu estou apresentando, né? E, como disse o Sérgio no início da nossa conversa, com o registrador a gente não discute, a gente vai lá e pergunta como tu queres que a gente apresente. Então, o meu conselho final é: vão lá conversar, vão entender como é que o registrador quer que seja entregue esses documentos para facilitar, então, esse caminho, que é um caminho bem árduo, tá? Essa era a minha mensagem final aqui. Muito bom, muito bom. O registro é por regiões, né? Então, tu não escolhe, eu vou no terceiro registro porque eu gosto mais. Não, tu é obrigado a ir naquele da região do teu empreendimento, né? Então mesmo que vá no errado, pelo menos aqui em Brasília é assim, você é direcionado para aquele claro. certo. Tu não tem. Você está no ofício errado, o certo é tal lugar. Então, que nem o Newton falou, não é legal tu brigar com o registrador, né? Se tu brigar com o registrador, tu vai ter que mudar de região. Não, tem mais uma informação. Brigou com um, brigou com todos, tá? Bom, tem mais isso ainda. Tem mais essa, tá? Corporativismo, né, professor? Tá okay. Bom, muito bom, Newton, muito bom, muito obrigado aí pela live, aí, muito bom, excelente, não sei, Abdala, Sérgio, tu quer fazer alguma fala? Não sei, o Sérgio desligou a câmera, não sei se ele está aí ainda ou não. Sérgio deve estar comendo aquele churrasco, viu? Já nos largou, né? Já nos abandonou. A esposa dele está de aniversário hoje, a live bateu, né? E tá complicado. Não, eu tô assando, mas eu tô ouvindo tudo aqui, eu tô bem ligado. Até se me permitir dar minha consideração final, eu gostaria. Vai, pode falar. Não, concordo plenamente com o que o Milton falou agora, que os advogados não gostam muito, mas é melhor um mau acordo que uma boa briga, né? Então, fica essa dica, né? E uma coisa assim que eu noto assim que o pessoal tem muita dificuldade, o pessoal às vezes não entende direito, é a diferença da incorporação para a individualização. Todo empreendimento tem que não necessariamente precisa passar pela incorporação. Se quiser vender antecipadamente, se não quiser infringir a lei, tem que se fazer a incorporação. Mas se quiseres ter o seu empreendimento regularizado, a individualização é indispensável, né? Além de eu venho trabalhando no registro lá de Osório, eu sou registrador substituto há 2 anos, e antes eu estava do outro lado do balcão. Eu tinha uma incorporadora, trabalhei e sei das dificuldades que é para a gente fazer as incorporações, né? Mas, e aí, meu pai construtor muito antigo, no Porto Alegre, tudo. Eu já trabalhava com ele antes de ter minha própria incorporadora. E ele sempre me dizia, né, que o empilhar tijolos, o fazer a obra, construir, isso aí, tendo dinheiro, se resolve rápido, né? O difícil é se ter a obra no documento, né? Se ter o registro se ter a matrícula da unidade individualizada no final do empreendimento e ela toda legalizada para poder passar para o futuro comprador. Essa que é a grande dificuldade, né? Grande dificuldade, acho, de quem faz as incorporações, né? Então, então quando eu falo da individualização, é importante entender que quando a gente faz incorporação, mesmo que a gente tenha as matrículas individualizadas, vamos dizer assim, que o pessoal confunde isso, né? Que aí, quando você faz incorporação, você tem uma fração do todo, uma fração do terreno, né? E quando a gente individualiza o empreendimento, é que a gente tem a unidade propriamente dita, o apartamento 201, o apartamento 304, box 10. Então a individualização ela é fundamental para o encerramento do processo. E até em questões de valores e de investimento, né,
A individualização, ela é mais ou menos umas 5, 6 vezes mais cara que a incorporação, né? Esse exemplo que o Milton usou, uma incorporação ali, fazendo um cálculo mais ou menos ali, dando um chute, assim, eu diria que essa incorporação custaria em torno de uns 20 mil, mais ou menos, né? Sérgio, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Deixa eu fazer Claro. uma pergunta. A gente pode fazer a individualização na hora que estamos iniciando o registro de incorporação ou ao final da obra, certo? Tem 2 momentos. Algumas incorporadoras já abrem as matrículas até por exigência do próprio banco, né, do órgão financiador, mas outras decidem fazer isso pela função de custos. Muda o custo se a gente faz antes ou depois? Deixa eu esclarecer uma coisa assim, que o pessoal tem essa dificuldade, meu. Assim, o pessoal acha que quando faz incorporação e solicita, porque isso aí é um simples requerimento, tu requer a abertura das matrículas. Quando tu faz incorporação, realmente ela vai ser mais cara. Qual é o custo dela? É a abertura da matrícula. Hoje, uma abertura de matrícula custa mais ou menos em torno de R$50, mais algum ato que venha a ser feito. Tu faz um cálculo mais ou menos uns R$100 por unidade. Isso na incorporação. Quando tu vai fazer o registro da individualização, esse custo passa, aí vai depender do valor da tua unidade. Eu vi ali que tu tem ali, eu vi que tu tem o box era em torno de 50 mil, 30 mil, não me lembro exatamente, tá? Sim. E as unidades eram em torno de 1 milhão. 1 milhão já pega o valor máximo, né? 800 mil, 900 mil já pega o valor máximo do registro. Que, por exemplo, eu tenho um registro de um imóvel de 1 milhão. Ele vai custar o valor máximo, que é R$4.200, R$4.300. Eu vou fazer um registro de um imóvel de 10 milhões, uma casa de 10 milhões. Ele vai custar R$4.200, R$4.300, né? Ele custa exatamente porque ele tem um teto, né? E na realidade não é um percentual, ele é uma tabela. Ele diz, o imóvel de 100 mil até 150 mil, o valor do registro é R$500. O imóvel de 150 mil a 200 mil, o registro é R$700. E assim sucessivamente até o valor máximo do teto lá, que se eu não me engano é R$4.200, R$4.000. Não estou lembrado exatamente. Não, o que eu gostaria só então de finalizar é que o pessoal entenda que a individualização, ela custa, por exemplo, a individualização desse prédio que tu apresentasse como exemplo, ela teria um custo mais ou menos de uns R$100 mil, entendeu? Então, ela é 5 vezes mais do que o custo da incorporação. E não é porque eu abri as matrículas no momento da incorporação que eu individualizei o meu empreendimento. Eu só vou ter a individualização do empreendimento no momento que eu apresentar o ABITSE, apresentar o CND da Receita Federal, e se tiver bombeiros, o bombeiro é o ABITSE, né? O ABITSE, o CND da Receita Federal, e solicitar a individualização do prédio. Se já existir uma incorporação, ela facilita a individualização. Mas eu posso construir, não vender nada e chegar lá no final só individualizar. Eu tenho essa opção. Perfeito. Ótimo. Tá bem? Vamos só encerrando, senão a gente vai longe aqui. Acho que é só para a gente dar algumas informações iniciais aí na live inicial, né? Realmente é um tema assim, cada assunto, se for falar da tabela NB, ela vai levar a N situações, claro. A questões da proporcionalidade, a questões do custo. Realmente é um assunto assim, bem complexo para a gente tratar em 1 hora, 2 horas, realmente é um assunto que é de suma importância para quem quer empreender, né? E ao mesmo tempo ele é um assunto bem, porque é difícil tu pegar um advogado que entenda tudo, um arquiteto que entenda tudo. É difícil porque ele vai para várias áreas, realmente. Mas por aí, eu acho que fazendo essas lives, tendo essas cadeiras nas pós-graduações, até se pudesse ter uma introdução na graduação, é por aí que se vai se desenvolvendo o conhecimento, né? Tá bom, tá bom. Abdala, antes do teu fechamento, deixa eu fazer uma propaganda aí. Eu tô migrando, eu tô mudando um pouco, tu já tá um pouco por dentro. Amanhã eu vou querer até fazer uma reunião contigo, depois a gente combina aí pro WhatsApp. Eu tô migrando um pouquinho,
para o Telegram agora. Nós criamos um grupo aí de Telegram, né? Então todas as informações técnicas eu vou jogar para lá, né? O WhatsApp a gente não consegue mais dar conta, né? Facebook, Instagram fica mais pro hobby, né? Pro turismo, né? E aí o Telegram que a gente vai focar um pouco mais tecnicamente. E aí até convidando aí quem se interessar, quem quiser discutir um pouco mais os temas de patologia, de tecnologia do concreto, incorporação um pouco menos, mas também vamos botar alguma coisa lá. Entra lá no nosso Telegram, lá no link, como é que fala? Na bio do Instagram, tem o link para entrar no Telegram. Para quem começou no começo da quarentena, já está PhD em tecnologia digital, professor. Olha aí, em fevereiro que eu abri meu Instagram, agora já estou abrindo o Telegram. O que tu acha, Abdala? Daqui a pouco Telegram, Instagram e Tutiquian, rima. Olha. Já é tudo da família, é tudo da família. Então, tá. Agradecer a todos aí, agradecer o Newton, o Sérgio, a Abdala por mais essa e o encerramento aí, como sempre, a Abdala faz, né, Abdala? Bernardo, deixa eu só fazer o meu marketing aqui também, então, aproveitando, tá? Não, só para comentar que eu estou desenvolvendo, então, um site na área de incorporação imobiliária junto com a Alessandra, vocês conheceram ela, né? A gente está montando um site para divulgar todo esse trabalho com informações, com dicas, nesta área específica, né, de análise de viabilidade de empreendimentos, toda assessoria na área de incorporação imobiliária. Daqui a pouco o site vai estar no ar aí, eu vou estar divulgando aí com vocês. Maravilha, muito obrigado, bom. Abdala, pela participação, obrigado, Bernardo, pela oportunidade aí. Estamos aí à disposição para falar sobre esse tema aí, né, quando vocês entenderem que é pertinente. E como quase todos que a gente encerra, Abdala, a gente encerra dizendo, poderia ter muito mais, né? Então, faz o teu encerramento. Exatamente. Eu quero agradecer mais uma vez ao professor Bernardo pelo convite, professor Newton por mais uma excelente aula, e dizer que parabéns pelo site, eu tenho o meu e é uma coisa muito boa, né? Então, quando sair o site de vocês, por favor, conte com a gente para divulgar, para mostrar, enfim, os menus, aquela coisa toda lá. Se precisar de alguma ajuda, pode contar com a gente também. E falar que, claro, a gente viu hoje aqui a NBR 12721. Eu quero frisar que eu conheço pouquíssimos profissionais do Brasil que, de fato, dominam a 12721. É verdade. Né? Porque realmente ela é bem extensa, ela não é realmente tão simples. Então, quem dominar isso aí já é um diferencial enorme do mercado. Então, sem dúvida. É isso. Mais uma vez, parabéns a todos e obrigado, né? Vamos continuar, né, professor Bernardo? Valeu, muito bom. Estamos aqui. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.